Os números sobre saúde mental têm se tornado cada vez mais alarmantes. Pelo menos eu fico muito preocupado toda vez que eu vejo os dados ou pesquisas que falam sobre a qualidade da saúde mental da população. E um dos grupos que é mais afetado, então, por questões de saúde mental são os adolescentes. São os adolescentes. E eu acho que é muito importante a gente poder falar sobre eles, né? Poder escutar eles, porque muitas vezes eles não são escutados, não são ouvidos. Vamos ver aqui um vídeo do Castro, do Edson Castro, falando sobre saúde mental dos adolescentes. Vamos lá. Esse tipo de notícia daqui, mano, eu acho que é o tipo de notícia que eu odeio dar. Eu odeio dar esse tipo de notícia, mas eu acho que é uma notícia que a gente precisa falar a respeito, porque quando a gente fala aqui de ser o melhor amigo da internet, eu acho que as pessoas precisam de um amigo justamente por causa disso, tá? Que é... 1 em cada 5 adolescentes brasileiros perdeu a vontade de viver e a maioria não está recebendo nenhuma ajuda. A crise de saúde mental entre jovens avança em silêncio, muitas vezes dentro de casa, sem que ninguém perceba. Isso aqui é uma notícia do Metrópolis. E, pô, isso daqui, mano, é um bagulho que é triste, tá? Enquanto você assiste a esse vídeo, um adolescente brasileiro está sentindo que não quer mais estar aqui, vivo. Os dados não deixam espaço para interpretação suave. 3 em cada 10 adolescentes no Brasil relatam tristeza persistente e 1 em cada 5 afirma ter perdido a vontade de viver. As meninas são as mais afetadas e a maioria desses jovens não recebe nenhum acompanhamento profissional, porque ninguém ao redor percebe que há algo de errado. Essa, acho que a primeira questão bem importante a gente poder conversar, né? Como ela disse, para mim, pelo menos, já é assustador, né? A gente pensar que 20% dos adolescentes, então, não tem vontade de viver. Ou apresentam alguma dificuldade, alguma necessidade ou algum sofrimento extremo, né, que tira eles a vontade de viver, né? Isso é muita pessoa, são muitas pessoas, né? 20% dos adolescentes, pensa, né, numa escola, quanto é 20% dos alunos de uma escola, né? Isso é muita coisa, né? E eu acho que o que ela traz ali, ela falou exatamente o que precisa ser dito, né? A gente não consegue ver o sofrimento do adolescente, né? A adolescência, eu acho que é uma fase muito, muito conturbada. Eu acho que nós temos várias fases da vida e cada uma delas tem as suas dificuldades, tem as suas necessidades, as suas mazelas, né? Mas o adolescente, eu acho que ele tem algumas dificuldades e alguns sofrimentos que são muito característicos da sua própria idade, né? E por vezes, né, nós adultos temos muita dificuldade de poder validar. E eu acho que essa é a principal questão, né? Não se vê o sofrimento do adolescente porque não se valida o sofrimento dele. Como se o sofrimento dele fosse menor, né? Talvez por ele, a gente dizer que ele não tem responsabilidades, não tem alguma coisa, enfim, assim, assado, a gente acha, então, que o sofrimento dele é menor. Né? Um sofrimento que não vale a pena ser sofrido, né? Ou não vale a pena ser validado. E isso também corrobora muito com estatísticas como essa. Né? Estatísticas como essa, de que se você não olha para o adolescente, para ele enquanto sujeito que pode sim sofrer, pode sim estar em sofrimento, né? Obviamente, que vontade ele vai ter de viver, né? Como a gente vai lidar com eles se a gente nem enxerga eles, nem consegue validar eles, né? Vamos continuar aqui com o vídeo para eu não me perder muito aqui na minha linha de raciocínio. É uma crise que não aparece em radiografia, não dá febre e não tem um sintoma visível. E é exatamente por isso que ela avança. A geração que cresceu com o smartphone na mão chegou à adolescência carregando um peso inédito. A comparação constante alimentada pelas redes sociais, o isolamento que se tornou um hábito durante a pandemia e a pressão por desempenho acadêmico, junto com a instabilidade econômica das famílias, formam um conjunto de fatores que a psicologia chama de estressores crônicos, aqueles que não machucam de uma só vez, mas vão corroendo por dentro ao longo do tempo. Quando isso encontra um cérebro jovem ainda em formação, o resultado pode ser ansiedade, depressão, automutilação e até ideação suicida. E muitos jovens não falam porque não sabem nomear o que sentem. Outros falam e não são levados a sério.
é fase, é frescura, na minha época não era assim, eu passei. São respostas que ainda circulam por aí. Escola e família são a primeira linha de detecção, não para diagnosticar, mas para notar. Isolamento repentino, queda no rendimento, mudanças no apetite, alterações no sono, irritabilidade excessiva. Qualquer um desses sintomas merece atenção e conversa. Qualquer um desses sinais, quando persistente, merece bastante atenção. O SUS ampliou o CAPS, mas a demanda ainda supera a oferta. A lista de espera pode chegar a meses. Tempo demais para quem não pode esperar. Então a mensagem aqui é clara. Ignorar a saúde mental dos adolescentes não é uma opção que o Brasil ainda pode se dar ao luxo de ter. Se você conhece um jovem que pode estar passando por isso, o CVV atende 24 horas pelo telefone 188 e em cvv.org.br. Compartilhe essa matéria, ela pode chegar em quem precisa, e continue acompanhando o Metrópolis. Quando a gente tá falando de jovem, eu acho que talvez a melhor coisa que o jovem tem é a perspectiva de futuro. E uma coisa que eu sempre disse, assim, e brincava, é uma coisa que se perdeu, é que o jovem, às vezes, ele é tão burro que ele vai lá e faz coisas que nem ele sabia que eram impossíveis de ser feitas. Então, às vezes é difícil você falar pra um jovem, isso aqui não dá. O jovem, vai. O jovem faz. Você fala, caralho, mano. O cara fez isso. E eu acho que, mano, tem esse rolê de que o jovem tá cada vez mais perdendo a perspectiva. Porque ele abre a rede social, né? Ele abre o Instagram, é só tristeza, é só infelicidade, é só pensamento negativo, é só notícia ruim. E não tem espaço pra ele pensar em nada. Porque o mundo vai acabar, não tem dinheiro, as coisas estão indo pro caralho, né? É a guerra. E os pais, e eu concordo muito isso com o que vocês estão falando, os pais muitas vezes são muito omissos quanto a isso, né? Porque os pais... Eu acho que isso que ele traz é bem importante, né? Existe sim uma desesperança geral na juventude, né? Eu acho que eu já comentei aqui no canal, quer dizer, eu já comentei aqui no canal, eu trabalhei num instituto federal aqui na minha cidade, na rede federal de ensino, onde eu atendia basicamente, então, adolescentes, né, que estavam no ensino médio, né, a partir do primeiro ano do ensino médio, e quem estava entrando na universidade, né, nos primeiros anos da graduação ali, né, ou, enfim, cursando a graduação, né. Então, eram adolescentes e jovens adultos, né, assim, e era muito sintomático, assim, e era muito comum, né, quando você começava a conversar com os adolescentes, né, quando a gente parava para ouvir o que eles tinham para dizer, né, muitos com pensamentos muito desesperançosos, né? Principalmente em relação ao mercado de trabalho, em relação ao futuro mesmo, né? Eu não tô aqui para dizer se era mais fácil na época dos nossos pais, se era mais difícil, enfim, o que era, né? Eu acho que não cabe esse tipo de discussão aqui, né? Mas a visão que os adolescentes têm, que os jovens têm hoje, é de que o mercado de trabalho é algo muito difícil, né? É algo muito explorador, existem poucas chances, algumas pessoas muito privilegiadas vão ter chances de conseguir bons empregos que paguem minimamente bem, enquanto o resto dos profissionais, então, vai ter subempregos, vai ter empregos que muito mal valorizados, né? Uma desesperança do que vem pela frente, né? Então, eu acredito que a pandemia trouxe isso muito forte para os jovens, né? Os jovens que passaram 2, 3 anos dentro de casa, sem ir para a escola, né? Sem contato social, muitas vezes, ou tendo que trabalhar nesse período, né? Para poder se sustentar e depois retornar para a escola. Trouxe essa ideia de que existe o futuro pela frente é muito sombrio,
O futuro pela frente é muito sombrio. Aqui no Rio Grande do Sul e outras partes do Brasil também, mas aqui em específico, depois das enchentes que aconteceram, então, há cerca de 2 anos atrás, eu acredito, né, que foram 2 anos atrás, isso também é um outro discurso que vem muito à tona dos jovens, pelo menos aqui da minha região, vinha, né, agora eu não tenho mais tantos contatos com jovens assim, mas quando eu trabalhava lá, vinha muito essa questão da imprevisibilidade, do que vai ser o mundo, né? As questões da natureza, enfim, das mudanças climáticas, das mudanças do mercado de trabalho, né? Do medo de entrar numa faculdade e daqui a alguns anos a sua faculdade enfim, não ter mais validade, né? Então, existe um pensamento de que o futuro tende a ser pior, né? O que não era, talvez, e é o que a literatura mostra, de outras gerações passadas, né? Se esperava, então, que a próxima geração sempre teria um pouco de melhora, né? Nada muito significativo, assim, não vai ser o céu na terra, mas teria um pouco de melhora, né? Teria alguma mudança, né, na qualidade de vida, no padrão de vida, o acesso às tecnologias, à saúde, enfim, e houve melhoras, né? Se vocês pararem para conversar de verdade com os seus pais, com seus avós e perguntarem como é que era o mundo há 30, 40, 50 anos atrás, o mundo era muito difícil, o Brasil era muito complicado, você morria por qualquer coisa, porque você não tinha acesso à saúde, né? Você não tinha, os empregos pagavam muito mal, né? Tirando algumas pessoas que tiveram oportunidade ou condições de cursar um ensino superior, a grande maioria da população era paupérrima, né? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o Brasil era paupérrimo, né? Era paupérrimo. Hoje, né, temos condições um tanto quanto melhores, temos melhores acesso à saúde, depois da ampliação do SUS, por exemplo, né? Não é perfeito, não estou dizendo aqui que é perfeito, mas houve uma melhora, né? Mas a expectativa dos jovens hoje é de que não haverá melhora daqui para frente. Pelo contrário, se regredirá as questões, né? Regredirá, tá certo essa conjugação? Agora não sei. Mas há de regredir, então, as condições de vida, né? É engraçado porque os jovens já falam, eu não vou me aposentar. Parece uma coisa boba, né? A gente poder, jovens de 20 anos falando sobre aposentadoria, né? Mas não, eu percebo que não é num sentido de que, não, eu gostaria de parar de trabalhar porque eu sou vagabundo e não quero trabalhar. Não é isso. Mas no sentido de que a previsão de que meu trabalho é que se torne cada vez mais precarizado. Né? Isso é muito triste, né? E é um discurso que a gente vê muito nos jovens, assim, e eu acho que vem daí um pouco esse sentimento de desesperança deles também, né? Esse sentimento de que o mundo parece que não vai melhorar, né? E eu não sei dizer se não vai melhorar, às vezes vai, às vezes pode ser que esteja melhorando, né? Mesmo com todas as mazelas do mundo, algumas coisas melhoram, sim, né? Às vezes a gente acaba vendo o copo sempre meio vazio, mas se a gente analisar os dados, as questões, parece que melhoram, né? Porém, não é a sensação que passa para eles. E isso é muito importante. A sensação de melhora, às vezes não é. A sensação de esperança de que no futuro as coisas serão melhor. Eu acho que essa é a principal questão, né? Essa sensação, essa ideia de que talvez no futuro as coisas melhorem, né? Às vezes tratam sobre a dor do jovem como sendo uma frescura, como sendo uma coisa que... é coisa de fase. Isso daí ele tá inventando isso daí. Isso daí reclama. Isso daí não sei o quê. E eu acho que isso daí, mano, é muito triste de imaginar o quanto que a gente perdeu a capacidade como sociedade, né? De dar o conforto ou de dar o espaço pro jovem poder ser. E as redes, elas estão destruindo. Eu acho que a ignorância, ela é muito boa. Porque eu acho que pro adolescente, pra criança, deveria ser dado o espaço de ser ignorantes ao redor de certas coisas. Tipo assim... Nossa, pai, mas como é que tá a guerra do Irã? Esquece a porra da guerra do Irã, mano. Vai pra escola. Vai fazer não sei o quê. Sabe? É você pensar no seu mundinho, nas suas coisinhas, né? Eu lembro que quando eu era novo, eu preocupava com minhas coisinhas, com minhas coisas idiotas. Óbvio que tinham coisas que me machucavam mais e tratavam mal, ou me deixavam pra baixo, mas, cara, tinha um monte de coisa que eu podia viver. Minha preocupação era o quê? Será que a Maria Vitória gosta de mim ou não?
Ah, será que eu vou me dar bem em tal rolê? Ah, será que eu vou conseguir o papel na peça de teatro que eu quero? Será que eu vou... E isso também, esse tipo de preocupação, também tem um recorte social, né? Ah, pessoas que vêm de uma classe média, um pouco mais estabilizada, né? Onde os pais têm têm uma possibilidade, né? Aliás, de poder proporcionar uma vida um pouco mais estável, né? Filhos que não se preocupam, por exemplo, em ter que trabalhar para se sustentar, né? Podem apenas focar na escola, nas suas relações de amizade, nos seus hobbies na adolescência, né? Tendem a ter, então, pensamentos como o que o Edson Castro está falando, né? Pensamentos de, não, namorinhos, os primeiros namoros, né? As primeiras relações, enfim, as primeiras descobertas, os primeiros usos de entorpecentes e tal, né? Que tudo isso acontece na juventude também, né? Faz parte da juventude, vestibular, enfim, né? Mas existe uma parcela significativa da população brasileira que tem que amadurecer muito cedo. Tem que amadurecer muito cedo, né? Hoje, olhando... Como eu disse, eu trabalhei no Instituto Federal, né? Dentro do Instituto Federal, a realidade é muito diferente. Mas se você olhar hoje para a realidade de alunos do ensino médio, de uma escola padrão pública, uma escola estadual, você pode contar nos dedos, quem sabe, quantos alunos não precisam trabalhar de alguma maneira para poder ajudar em casa, né? E para quantos alunos, por exemplo, a escola é um atrapalho, porque ela precisa fazer outras coisas, né? A escola ali naqueles 3 anos de ensino médio mais atrapalha do que ajuda, porque eles já são demandados a serem adultos, né? Os adolescentes têm amadurecido mais cedo, né? Né? Com essas responsabilidades. Não que antigamente não acontecesse. Os meus pais, por exemplo, tiveram que largar a escola para poder trabalhar. Minha mãe, né? Meu pai conseguiu terminar o ensino médio no que ele precisaria, mas trabalhando, né? À noite. A minha mãe teve que largar a escola muito cedo para poder trabalhar. Depois, mais adulta, terminou, né? Com o EJA e tal, seus estudos, ensino médio, ensino fundamental, enfim, mas teve que largar. São pessoas que amadureceram muito cedo, né? Muito cedo, e isso cobra muito, né? E talvez antigamente fosse mais difícil se comparar, né? Então, meio que depende da realidade financeira que você vinha, todo mundo fazia isso, todo mundo largava a escola, né? Até porque não existia uma, entre aspas, obrigatoriedade, né? As crianças largavam a escola e ficava por isso mesmo, né? Hoje em dia, não é bem assim, né? Hoje em dia nós temos, que bom, né? Que nós temos mecanismos de auxiliar, então, que essas crianças, ou pelo menos que a gente consiga trazer essas crianças e adolescentes para dentro da escola de novo, né? Mas antigamente eu acho que isso era tão comum, né, que não existia muito essa comparação, né? Mas hoje os adolescentes entram então ali na rede social, né, e veem, né, que existem pessoas que podem ficar só estudando, né, para o vestibular, e estudando e pensando, almejando talvez uma vida, podendo curtir a vida, podendo vivenciar a cidade, podendo vivenciar as primeiras experiências, talvez até longe da violência sistemática, né, do tráfico, por exemplo, enquanto outros jovens, né, têm que amadurecer muito cedo, ir para o trabalho muito cedo, a escola se torna um empecilho porque ele precisa trabalhar para sustentar a casa, às vezes já tem que ter muitas atribuições, né, dentro de casa. E isso também é uma questão, né? Eu acho que a maturidade, né? A maturidade ela tem que vir, ou deveria, nas condições ideais, né? Vir com a idade certa, né? Mas não é o que acontece, né? Normalmente não acontece, né? Infelizmente. Conseguir passar bem na prova? Será que eu vou conseguir com o meu time ganhar o jogo contra que a gente tem na semana que vem? E às vezes isso daí, mano, é bom, porque essa ignorância ela cria essa coisa positiva, essa vontade de viver. Agora imagina, mano, você tá o tempo todo com a perspectiva de que tá tudo ruim, tá tudo mal, tá sendo destruído, o bagulho tá indo pro caralho, tá sendo comparado, tá sendo pegado por tudo, tararana. E pior de tudo, né, o jovem abre hoje os coaches adolescentes, né, e já estão desde cedo falando pro jovem que assim, ó, não, você não precisa estudar, você não precisa se esforçar, porque você vai se fuder, você vai ser CLT uma merda, você vai ser não sei o que é uma bosta, você fazer uma faculdade é desperdício de dinheiro, você fazer tal coisa, a única coisa que você pode fazer é vender curso, é não sei o que.
E ele começa a comprar o sonho de um adulto, o sonho idiota de um adulto, como sendo a única realidade que ele tem, porque ele não tem perspectiva, porque ele vai vendo a coisa apertando, né? Às vezes vai vendo o próprio pai apertar, vai vendo a própria sociedade apertar, vai vendo tudo apertar, né? E a crise de saúde mental vindo forte, né? Hipercomparação, né? A gente já falou aqui sobre o quanto que a geração Z tá cada vez mais... os jovens, né? Cada vez mais. Quanto mais jovem, mais endividado, com bet, com tudo. Então o cara, às vezes, ele tá fudido, meu irmão. Ele tá vivendo uma prensa. É uma prensa de informação. E tudo que ele quer, tudo que ele tenta é pancada. É pancada, né? Não é a coisa vamos ouvir aqui o jovem tentando viver e tal. Não, e mesmo assim, né? Antes você tinha um primeiro emprego, seu primeiro emprego era uma merda. Seu primeiro emprego era uma merda. Crianças sendo adultos performáticos. Isso é gigante, né? Isso é gigantesco, mano. Isso é gigantesco, mano. Antes seu primeiro emprego era uma merda. Só que, mano, era tudo bem. Tudo bem seu primeiro emprego ser uma merda. Sabe? Tudo bem seu primeiro emprego ser uma merda. Porque o seu próximo emprego vai ser bom, sabe? Você era zoado, às vezes, ali no meio do trabalho, tinha que fazer uma ou duas coisas ali meio nada a ver. Mas, porra, tudo bem, tá ligado? Hoje, o cara tá no primeiro emprego dele sendo cobrado dele ter, mano, um milhão na conta. Ele tá sendo... Existia, então, essa ideia, né? Essa visão que o mundo poderia melhorar, né? Que a sua vida poderia melhorar. O primeiro emprego é uma merda, mas eu vou conseguir um outro emprego que vai ser um pouquinho melhor, e depois eu consigo um outro cargo um pouco melhor. Talvez eu faça um curso aqui e consiga uma profissão um pouco mais específica, consiga ter uma qualidade de vida minimamente decente, né? Hoje em dia, mesmo com os jovens com ensino superior, às vezes estão desempregados, não conseguem entrar no mercado de trabalho na área que estudaram, né? Mesmo com um curso técnico, não conseguem se colocar dentro do mercado de trabalho. Ou quando conseguem, as vagas são arrombadas, né? Como tem aquela página do Instagram, né? As vagas arrombadas, assim, a qualidade do trabalho é muito precarizada, é muito menor do que era, né? Então, isso também desestimula, né? Eu ouvia isso dos adolescentes, eles falando assim, bom, mas eu vou estudar aqui 5, 6 anos, fazer tal e tal curso, enfim, e eu não sei se daqui a pouco eu não vou ser substituído por uma IA, né? Ou se eu vou receber o suficiente para poder me sustentar, né? Porque eu vou ter que viver de bico dentro da minha própria profissão, né? Eu ter que ter um emprego PJ que vai me pagar muito mal, né? Sem nenhum tipo de seguridade, né? Isso também me afeta, né? É impossível você não pensar sobre isso também. Cobrado dele ser milionário, né? Ele tá sendo cobrado dele ser bem-sucedido. Fala, você é novo e você não tá ganhando tanto? Você é um falido, né? E ele vai ficando cada vez mais pirado e estressado, mano, porque ele tá, né? Fudeu, né? Porque eu ainda não tô ganhando dinheiro, ainda tô não ganhando não sei o que lá. E acho que os adultos, né, principalmente com rede social, eles não conseguem dar essa segurança psicológica, meu irmão, pro mais novo. Cara, eu concordo muito com isso daqui, ó. Nós adultos não aprendemos a restringir as crianças das plataformas, das nossas loucuras. Mas o ponto é que crianças que não vivem contexto de guerra nunca terão preparo mental pra pensar sobre guerra no Irã. Cara, isso é um bagulho foda, né? Porque assim... E outra, né? Quem vive em guerra vai viver num estado de guerra pra sempre, pô. Tu pensa um moleque que ele tá... Mas esse comentário não faz nem sentido, porque se a gente olhar, por exemplo, os dados de adolescentes que vivem em comunidades ou zonas mais de periferia, de qualquer metrópole aí, de qualquer estado, de qualquer capital de qualquer estado, a gente vai ver que eles têm dados de guerra. Eles têm violência comparados à guerra, né? Um adolescente que vive lá numa comunidade que é dominado por tráfico, por facção, ele tá num contexto de violência, às vezes tão grande quanto qualquer outra, né? Isso também é um contexto de guerra, gente. A gente vive hoje no Brasil quase numa guerra aberta, civil, né? Numa guerra civil não, né? Porque a gente teria que trabalhar melhor esse conceito, mas assim, a gente vive num contexto de violência extrema. E isso também afeta o psicológico de qualquer um, principalmente dos jovens, né? Que muitas vezes não tem preparo, né? Não tem vivência ou não tem as condições psicológicas, digamos assim, para poder lidar com essas informações, com essas situações, né? E isso é bem importante. A gente desmerece a própria violência que nós temos no Brasil. Tanto a violência da criminalidade quanto a violência do Estado, né? As violências que um jovem negro periférico sofre, né?
O cara sofre violência dentro da própria comunidade, tanto da facção e do tráfico de drogas, quanto do Estado, né? Operacionalizado pela mão da polícia. Né? O cara tem medo dos dois lados, né? Então, enfim, não... Eu entendo que não é a mesma situação, mas a comparação pode ser feita. Né? A comparação pode ser feita. Tem muitos jovens que vivem em estado de guerra. Né? Liga a rede social, é Red Pill. Ah, nenhuma mulher vai te querer, todas as mulheres querem te abusar. Ah, você é pobre. Ah, você não vai conseguir nada. Fazer faculdade não dá nada. Se você não der sorte, não dá nada. Ah, você vai ficar com não sei o quê. Cara, ele vai crescendo num estado de que tá tudo indo pra pegar ele, mano. Eu abro o meu YouTube e dou de cara com um vídeo como eu faço 27 mil reais por mês com 17 anos e me sinto um lixo. Só que isso, mano... sério, isso é uma parada que eu sempre tentei fazer e que a galera não entende. Pô, quantas vezes vocês já não me viram fazendo um vídeo mostrando coleção de camisa, de time? Eu tenho mais de 100 camisas de time. Eu acho que a gente já chegou a 150, mas não fala isso pra minha mulher, pelo amor de Deus. Não para de chegar a camisa de time aqui. Vamos fingir que eu não tenho mais de 150 camisas de time. Eu falo o tempo todo, gente, eu tenho tudo isso de camisa de time porque eu ganhei. Eu tenho tudo isso de camisa de time porque eu tenho uma parceria com uma marca e eles me dão. Só que eu acho que assim, a única coisa que hoje parece que o brasileiro tem acesso é a crédito e dívida. É crédito e dívida. É isso, mano. O que você pode ter acesso? A crédito e dívida. Ah, você vai ter uma coisinha. Vai ter uma coisinha sim. Vai. Mas você vai pagar por ela por anos. É isso que a gente falava até num outro vídeo, né? Sobre como o acesso às questões mais materiais ou maiores da vida, como, por exemplo, uma casa própria, tem se tornado cada vez mais difícil, mais longínquas, digamos assim, a ideia de você possuir uma casa própria. Então, se os jovens acabam consumindo, né, ou podendo, como é que eu vou dizer assim, me fugiu os termos assim, mas deixa eu formular meu pensamento, né? Eles acabam então colocando essa vazão para esses desejos de ter as coisas em coisas mais supérfluas, né? Em coisas de consumismo, digamos assim, né? Hoje nós vivemos também numa era do capitalismo em que a ideia dos prazeres, das sensações, né? Das experiências, né? São vendidas de maneira muito forte, né? Então, esses dias eu até via um dado sobre jovens que estão endividados por questões de viagens e participar de festivais e tal, né? Então, o acesso à cultura do jovem é tão baixo que para ele conseguir vivenciar coisas que ele gostaria, né? E que esse gosto, né? Então, esse desejo também é influenciado por marketing, né? A vida toda, ele precisa se endividar. Né? Precisa endividar. E aí vem outras respostas, né? A culpa é sua, né? Como o pessoal colocou ali, né? Que os jovens acham que não estão recebendo tanto de valor em tal idade, a culpa é deles, né? Não estão ganhando 30 mil reais com 20 anos, a culpa é deles, eles que são fracassados, né? Ou recorrem, então, a promessas, como muitos influenciadores acabam colocando, de jogos de apostas, bets, né? Tigrinhos, enfim, até isso vem, a gente já deve ter dados assim que deve estar fundando a economia, principalmente dos mais jovens, né? Hoje, são muito poucos jovens que não têm acesso ou nunca fizeram o acesso dentro de uma plataforma de bet, por exemplo, ou de jogos de aposta, jogos de azar, né? E aí o cara às vezes entra ali numa enrascada, numa dívida ali que ele vai levar pro resto da vida, né? E vai atravancar a vida dele mais um pouco, né? Mas porque ele caiu nesse conto da carochinha de que o influenciador lá da moto, que tem moto, que tem carro tal, que tem BMW, que tem sei lá o que se ele jogar no horário tal que tá bugado, ele vai ganhar dinheiro, né? E a gente sabe que não é. Né? Por anos. É um bagulho surreal. E mesmo assim, mano, a galera ainda tá disposta o tempo todo, né? A tá jogando coisa pra fuder sua mente, né? Porque assim, você vai abrir uma rede social e vai estar lá,
o shape perfeito pra você tá, ó, o dinheiro perfeito que você vai ter, ó, o estado que você não tem que ter, ó, não sei o que lá. E aí o que a gente vai receber é justamente o cara que vai olhar e vai falar aqui que, eu não vejo sentido, eu não vejo propósito no relacionamento, não vejo propósito em ter filho. Pô, outro dia eu vi um cara falando assim, não tem propósito em ter cachorro, porque cachorro é só um atraso financeiro na sua vida. Você não tem o direito de quê? De querer. Os boomers, na real, ajudam, chamando os próprios filhos de fracassado por não ter casa, como ele tinha uns 22 anos e 2 casamentos. O cara na live aqui dizendo que a régua tá baixa. Pô, é muito isso, mano. Hoje a nota de corte pra tudo, o pessoal da minha geração, é o algoritmo do Instagram e TikTok. É exatamente, mano. Você tá fudido com isso o tempo todo, porque simplesmente, mano. Pior que isso, fiz 20 anos de A4 e puta que pariu. Esses dias de trabalho, senti-me inútil por completo. Mesmo sabendo que fiz mais do que todo mundo no escritório, mas jovem aprendiz é isso. Na real, ninguém foi preparado pra ter tanta informação. Ninguém foi preparado, gente. Ninguém foi preparado. Nem eu. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Esses dias eu recebi um elogio do meu querido Evandro de Freitas, do 99 Vidas. Que eu adoro ele. Gente boníssima, gosto pra caralho. E ele fez um elogio ali num vídeo que fizeram de mim. Ele falou assim, pode falar o que você quiser sobre o Edson e tal, mas, pô, ele é um cara que trabalha muito. E aí, meu irmão, eu li aquilo, eu fiquei até um pouco meio em choque, porque eu me acho um preguiçoso, pô. Eu olho às vezes e falo assim, puta, não fiz o suficiente, né? Essa semana eu fiz live no domingo, fiz live hoje, eu vou gravar 3 podcasts, 2 dele com os 2 grandes políticos da atualidade, eu tenho umas 4 pubs pra gravar, eu vou treinar pelo menos 4 a 5 vezes jiu-jitsu, eu joguei meu joguinho no tempo que dava, tô lendo um livro e publiquei 20 cortes, 21 cortes nas redes sociais. E além disso tudo, ele ainda acha que ele é fracassado, né? Ele acha que ele não tá produzindo o suficiente, né? Olha tudo que ele falou. Ele nem terminou de listar, talvez ele vai listar mais coisas, né? E ele ainda acha que não produziu o suficiente, né? E ele já não é mais um jovem, digamos assim, é um adulto, né? Tem seus 30 e tantos anos, não sei quantos anos o Edson tem, né? Mas ele ainda acha que ele não produziu o suficiente, né? E aí, pensem como isso afeta a cabeça de um adolescente, né? Que vai ver que às vezes ele não tem condições, ou não precisa ter condições de produzir tanto, de trabalhar tanto, né? Mas tem que estudar, tem que ter, enfim, um trabalho, né? E ainda fazer tudo isso. Mais no YouTube, mais nas redes sociais. E eu olho e falo assim, puta, será que eu fiz o suficiente? Acho que dava pra eu ter feito mais, hein? E isso é isso, entendeu? Tá todo mundo fudido, mano. Tá todo mundo fudido, né? Toda vez que a galera fala, caralho, mano, que foda, você conseguiu fazer um canal crescer de novo depois de tudo, tal, tá super bem. Eu falo assim, não, pô, dava pra ser melhor, né? Acho que ainda tá pouco, né? Preciso dar uma acelerada, né? Preciso botar... Sabe? É uma coisa que a gente tá fudido. E eu fico imaginando um jovem, mano. Eu fico imaginando um jovem, como é que ele vai lidar com isso, sabe? Que é uma pressão que é tão gigantesca, que assim, hoje, se eu pudesse dar uma dica pro jovem mesmo, é deletar a rede social, mano. Deleta a rede social. Eu acho que as redes sociais sim têm um impacto muito importante nisso tudo, né? Porque agora nós temos a primeira geração, digamos assim, que cresceu já dentro das redes sociais, né? E eu ainda peguei a minha infância ali, o finalzinho, o comecinho da minha adolescência, da minha pré-adolescência, eu não tinha acesso à internet, ou pelo menos não tinha acesso fácil à internet, né? E as redes sociais eram muito diferentes, né? Mas agora nós já temos, então, uma geração, que foi a depois da minha, né? Que viveu já nasceu com internet, né? Já vive dentro da internet, né? Não existe um mundo sem internet para eles, né? E isso é um paradigma muito diferente. Isso é um paradigma que vai mudar a maneira como essa geração vai se comportar, né? Até as questões da maneira da espera, né? Da espera, mas também de como eles vão balizar a maneira como eles querem viver, né? Eu acho que é muito, muito importante, né? Eu acredito que a partir daqui o Edson não vai trazer outras informações, então
acho que a gente pode encerrar o vídeo por aqui, mas acho que foi bem importante a gente poder falar, né? Tava pensando que o vídeo ia correr para um lado e no final ele correu para outro, mas tudo bem, não tem problema, né? Acho que a gente pôde falar de um aspecto dessa situação da realidade do jovem, né? Enfim, eu acho que é bem importante. Eu sou um defensor dos jovens, né? Eu acho que a gente tem que olhar mais para eles, né? Porque eles sofrem muito e são invalidados, né? Como dizem aí na internet, né? A geração Nutella, né? Que não aguenta sofrer como eu sofri no passado, né? Começa a partir daí. Já começa daí toda essa situação, né? Enfim, eu acho que se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante, qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere se inscrever no canal, deixar um like. Aí comenta aqui embaixo como é que tá sendo para você a sua vida de adulto, né? Era aquilo que você esperava quando era jovem? Foi aquilo que você programou quando era jovem? Ou não chegou lá, né? Não chegou lá. Bom, para mim não chegou da maneira que eu pensava, né? Eu acho que para ninguém, né? Porque a gente pensa outras coisas quando a gente é jovem, né? Não necessariamente pro bem ou pro mal, mas a gente acha que a vida vai ser diferente. E no mais, se eventualmente você estiver necessitando de um acompanhamento psicológico, gostaria de iniciar um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo também o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais do meu trabalho, as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, acho que seria isso. Agradeço a quem assistiu até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.